Irmãos, o tema que está proposto para nós hoje pela manhã é o aconselhamento como ministério da palavra. Em nenhum momento estes temas chegam no vazio ou desconsiderando a história que você tem no ministério da palavra, seja na sua expressão pública, você pastor, encarregado da pregação da palavra de Deus, a dieta espiritual da sua igreja, assim como você envolvido nos ministérios que nós chamamos de uns aos outros, o ministério de encorajamento mútuo, o ministério de exortação mútua. Então, o nosso tema não nos chega num contexto onde você não tem uma história e, obviamente, estereótipos ao redor do termo aconselhamento. A minha tentativa hoje pela manhã é justamente examinarmos a Escritura e ver como o ministério da palavra se desenvolve em suas versões, tanto de proclamação pública, quanto também o ministério privado da palavra de Deus. Aquilo que eu quero chamar de aconselhamento, tentando ser cauteloso de que é um termo carregado de uma série de estereótipos e, obviamente, pessoal também. Eu quero propor para você que o aconselhamento, como o ministério da palavra, é uma implicação do desenvolvimento da narrativa bíblica, de como Deus fala com o seu povo, no meio do seu povo, e se manifestou ao povo. O aconselhamento como ministério da palavra é resultado então de uma convicção da palavra, não de técnicas, que conduz então à aplicação dos recursos espirituais que foram confiados à igreja. Parafraseando aqui John Stott, entre dois mundos, Dr. Stott diz que pregação não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por convicções. Irmãos, meus amigos, o ministério da palavra de Deus não é simplesmente dominar certas técnicas, por mais importante que elas sejam no manejo da palavra de Deus. O ministério da palavra, antes de tudo, é carregado por convicções forjadas pela própria palavra no coração do ministro. E eu espero de alguma maneira desafiar você de que grande parte daquilo que você vai estar envolvido no aconselhamento, pastoreio do povo de Deus, vai ser movido por convicções do que Deus faz, de como Deus age no seu espírito através da palavra de Deus. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 28 e 29. E depois eu vou fazer considerações sobre o texto imediatamente anterior. E nós vamos fazer um sobrevoo de como a palavra de Deus desenvolve para a compreensão do ministério singular do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, versículos 28 e 29 diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E que o Senhor nos guie em compreender a filosofia do apóstolo Paulo vinda de convicções e da sua própria compreensão de chamado. Irmãos, a carta dos Colossenses tem um contexto, uma ocasião histórica, que nos leva a entender de que havia uma ameaça de uma heresia, um falso ensino, penetrando a igreja de Colossos, os colossenses. Nós não temos detalhes do que é esse falso ensino, mas pelas correções que o apóstolo Paulo coloca, nós tendemos a compreender de que se trata de um ensino herético que mistura práticas judaicas com misticismo gentil. E a carta funciona como uma vacina contra a falsa espiritualidade, que justamente roubaria a saúde espiritual dos colossenses. São vacinas teológicas que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, aplica com precisão contra uma espiritualidade distorcida. Nos versículos 28 e 29, é quase como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olhem atentamente para o meu coração, olhem atentamente para a minha vida, e vocês irão encontrar o verdadeiro ministério do Evangelho. Sempre houve uma associação do mensageiro com a mensagem. O mensageiro não é a mensagem, mas ele é moldado pela mensagem. O caráter importa no ministério porque é evidência da veracidade do poder transformador da mensagem.
E o apóstolo Paulo agora usa o seu exemplo pessoal, usa as suas provações, usa as suas tribulações, a sua perseverança ministerial associada à sua mensagem, como uma vacina teológica para que os colossenses estivessem avisados, alertas contra o falso ensino, a falsa sabedoria que penetrava o meio dos colossenses. E a passagem dos versículos 28 e 29, que está ligada aos versículos 24 a 27, trazem para nós dois aspectos distintos do ministério do apóstolo Paulo. Existem aspectos singulares ao ministério do apóstolo Paulo que pertencia à sua qualidade de apóstolo, que creio eu cessaram, não se repetem mais. E existem aspectos do ministério do apóstolo Paulo que são comuns a todos os ministros do evangelho, em todo lugar onde há uma igreja proclamadora do verdadeiro evangelho. Esses elementos, eles se misturam, se dividem na compreensão da natureza do ministério da palavra de Deus. Há um aspecto, meus irmãos, de mordomia. Nós administramos uma mensagem que não é nossa. Como mensageiro, como ministro do evangelho, nós carregamos uma mensagem que pertence a Deus. Nós somos mordomos da mensagem. Há evidências da fonte dessa mensagem, o próprio Deus. O objeto que nos foi confiado e que foi confiado ao apóstolo Paulo, e o propósito para dar cumprimento à palavra de Deus. Então eu convido você a voltarmos agora os versículos 24 a 27 e nos certificarmos de que esse a quem o apóstolo Paulo anuncia no versículo 28 é o Senhor Jesus Cristo. Mistério revelado e que estava oculto a gerações passadas, agora na sua atividade apostólica, aspecto singular do ministério apostólico, ele revela a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Versículos 24 a 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E aí sim o apóstolo Paulo, o qual nós anunciamos. O apóstolo Paulo tinha uma mensagem, mordomo de uma mensagem. Há um aspecto comum na proclamação da mensagem, que isso pertence a mim e a você, ministro do Evangelho, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós anunciamos Cristo Jesus. Há um aspecto singular de como o apóstolo Paulo recebeu essa mensagem. Era um mistério que estava oculto por séculos e séculos. Agora revelado, nós não podemos descobrir um mistério, não é no aspecto de ser algo místico, mas algo aspecto de ser encoberto, que não pode ser descoberto, mas precisava ser revelado. Então foi revelado o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6, corrobora a mesma ideia, em que o apóstolo Paulo justamente revela para nós um mistério que estava oculto de séculos em séculos. Capítulo 2, versículos 19 a 22, é justamente essa atividade apostólica, atividade profética, o fundamento da igreja, que revela Cristo Jesus, a pedra angular, e sobre esse fundamento, a doutrina dos apóstolos, que a igreja primitiva tanto insistia e perseverava, é que edifica a igreja para que pastores, mestres, evangelistas apenas reverberem aquilo que foi revelado a nós por meio da figura dos apóstolos e profetas, que revela nada mais e ninguém menos que Jesus Cristo. Bom, como se desenvolve esse mistério? Quais são os padrões em que esse mistério, então, é revelado? Quais são os padrões que apontavam para este momento? Que no momento certo, Deus levantaria o apóstolo Paulo para revelar o mistério do Evangelho. E aqui eu convido você a fazer um parênteses para a compreensão de como esse mistério é importante, como isso fazia parte do ministério do apóstolo Paulo, a fim de que ele anunciava Cristo Jesus, a forma como ele anunciava era divertindo todo homem, ensinando a todo homem. Qual era o conteúdo desse anúncio? E qual era o propósito
desse anúncio. Irmãos, nós vamos patinar na compreensão do que significa aconselhamento, do que significa pregação, do que significa o ensino das Escrituras, se perdermos de vista o propósito para o qual nós ensinamos e proclamamos. E o apóstolo Paulo é claro, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Padrão que começa a ser construído para nós logo em Gênesis capítulo 1. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Apertar os cintos e ser um pouco paciente comigo enquanto construímos juntos aquilo que veio a culminar no ministério do apóstolo Paulo, anunciar Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, isso é dado para um povo que passou 400 anos no Egito, imersos em paganismo, imersos em idolatria. Eles precisavam saber algo sobre quem Deus é. Moisés não passa tempo aqui justificando a existência de Deus, ele assume a existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus que tirou você do Egito é o Deus que criou o céu e a terra. E existem informações suficientes para os propósitos divinos sobre esse ato criativo. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A descrição da condição da terra antes da atividade divina, no processo da atividade divina, chama a atenção, sem forma e vazia. A partir do versículo 3 é como Deus transforma algo que não tem forma e é vazio em algo que tem forma e está cheio. E disse Deus, versículo 3, haja luz. E houve luz. 2 versículos depois, versículo 6, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 9, disse também Deus. Versículo 11, e disse. Versículo 14, disse também Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, disse também Deus. Versículo 26, agora varia um pouco, também disse Deus. Meus irmãos, isso em português se chama pobreza literária. Repetições em curto espaço de tempo, provavelmente você receberia algumas marcações em tinta vermelha na sua prova ou redação, certo? Mas Gênesis não foi escrito em português. Gênesis foi escrito em hebraico, e em hebraico essas repetições significam preste atenção. Preste atenção. A maneira como Deus transforma algo que não tem forma e é vazio em algo que tem forma e é cheio, é por meio da sua palavra. Deus estabelece a importância do que aquilo que Ele tem para dizer é importante para o povo de Deus. É por meio da palavra que Ele cria e estabelece ordem. É por meio da palavra que Ele cria matéria. É por meio da palavra que Ele estabelece ordens e a sua autoridade, de acordo com o capítulo 2, estabelecendo o homem no jardim, estabelecendo os parâmetros do casamento. E é justamente contra essa palavra que em Gênesis capítulo 3 é a distorção de tudo aquilo que foi criado. Satanás ataca justamente a palavra de Deus, lançando aquilo que se torna o padrão por toda a história da humanidade. Ele lança primeiro dúvida acerca do que diz a palavra de Deus. É certo mesmo? É isso mesmo que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A estratégia satânica é sempre de estabelecer dúvida daquilo que era assumido como verdade. Era tido, recebido como verdade. Não recebereis de toda árvore do jardim? Lança-se dúvida. Segundo passo da estratégia satânica é a negação da palavra de Deus. Versículo 4. É certo que não morrereis. E o terceiro passo é o lançamento do substituto ao conselho divino. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A proposta de Satanás, ela é contrária, oposta à razão pela qual Deus criou Adão e Eva. Versículo 26 do capítulo 1
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para um propósito, para que ele exercitasse domínio sobre a criação. É o que alguns chamam desse vice-regente, dessa soberania mediada. O ponto é que Deus criou o homem e mulher para serem representantes visíveis do Deus invisível. Eles expressariam a imagem de Deus para toda a criação. Mas a proposta satânica não é que você represente Deus, é que você seja Deus. Satanás, então, afronta o conselho divino e cria, então, uma situação de tentação com o seu tridente satânico, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento à soberba da vida. Espeta o coração de Eva, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. A partir daqui, meus irmãos, o que dá início são os temas comuns no seu gabinete pastoral, no seu ministério de aconselhamento. Abriram-se os olhos e ambos perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vergonha. Pessoas buscam ajuda ou correm da ajuda movidas por vergonha, que tem início justamente em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eles escondem da presença do Senhor e no versículo 10, Adão reconhece, tive medo. Pessoas sofrem pavor, desenvolvem ataques de pânico, desenvolvem uma porção de distorções emocionais que nada mais são do que fruto justamente de um mundo caído. Aquela intimidade, a harmonia de relacionamentos que antes Adão e Eva desfrutavam, estavam nus e não se envergonhavam, dá lugar agora à hostilidade de relacionamento. Disse o homem, a mulher que me deste por esposa, de forma última, sequer ele culpa Eva. Ele culpa o próprio Deus. Se o Senhor não tivesse me dado uma esposa com defeito, nada disso teria acontecido. A harmonia que antes marcava o relacionamento do homem com Deus, do homem com sua esposa, dá lugar agora à hostilidade. Meus irmãos, esses são os temas, essas são as raízes de todos os problemas que eu e você enfrentamos na labuta pastoral. Mas Deus não nos deixa sem esperança. Porque no versículo 15, o que dá início agora é a narrativa, onde Deus vai demonstrar a sua glória, justamente naquele que viria, a descendência da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo o que acontece agora, depois de Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos aponta justamente para Gênesis capítulo 12. E o que acontece até lá é que a palavra de Deus nos prova justamente de que Deus estava certo. Pessoas morrem. Uma condição que obviamente não fica apenas com Adão e Eva, mas agora ela é transmitida de geração em geração. E o capítulo 5 de Gênesis deixa bem claro. Fulano viveu, gerou, teve filhos e filhas e morreu. 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 Mais uma vez, uma repetição, chamando a nossa atenção de que a morte de fato entrou na história da humanidade. Essa corrupção se alastra. Deus mostra então sua santidade, trazendo o dilúvio, trazendo juízo. E ele escolhe um homem justo, Noé. É um contour-out-del na história, é um reset total na história, nos dando vislumbre de esperança de que se Adão falhou, agora sim, Noé, ele sim, nessa arca, nesse barco magnífico, nessa história maravilhosa, ele sim vai pôr ordem na história. Bom, você conhece a história, Noé sai da arca, cultiva uma vinha, e você logo percebe de que o problema não estava apenas fora da arca, mas entrou junto com eles dentro da arca.
Em Gênesis 11, nós vemos o padrão constante na Torre de Babel de que o homem não quer representar a Deus. Ele quer tornar conhecido o seu nome. Então Deus espalha toda a humanidade ao redor da terra, fazendo confusão com as línguas, razão pela qual você mantém a sua matrícula no FISC, Open English, etc. E no capítulo 12, nós vemos mais uma vez a intervenção divina, escolhendo um homem, Abrão. Ele escolhe Abrão e diz: eu vou engrandecer o seu nome. Quem engrandece o nome é o Senhor. E vai ser a partir de Abrão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pai da fé tem a sua fé forjada com informações que são progressivamente dadas a Abrão. Eu vou fazer de você uma grande nação, nem mais um detalhe é dado. Abrão fica confuso, um homem estéril que não tem filhos. Olha então para o seu servo Eliezer e diz: vai ser por meio do meu servo, um costume comum. E Deus dá mais informação: não vai ser através de Eliezer, vai ser uma semente tua. Abraão age então em fé com as informações que tem, ele crê de fato que seria através de uma semente dele. E mais informação é dada quando Deus diz que não é apenas uma semente de Abraão, como Ismael, mas seria uma semente de Abraão com Sara, viria Isaque. Sara se ri, é um absurdo. Mas é nos absurdos que Deus intervém com sua graça e faz cumprir a sua palavra. Sara dá luz a Isaque. E Deus diz categoricamente: esse é o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 22, então, a fé de Abraão ela é forjada, ela é amadurecida. Quando o Senhor diz: toma o teu filho, quem você ama, e o sacrifica. Abraão já sabia que ele seria pai de uma grande nação, sabia que era uma semente dele, sabia que era uma semente dele com Sara, e sabia que Isaque era o filho da promessa. Se Deus pede então para que eu mate Isaque, Isaque é o filho da promessa e eu vou ser um pai de uma grande nação, Deus vai trazer Isaque de volta, nos diz Hebreus capítulo 11. A fé de Abraão então é madura, mas Abraão se mostra um homem falho, talvez sim usado como canal para que dele viria uma descendência que abençoaria as famílias da terra. Mas Abraão, desculpe minha expressão, não é o cara. Isaque tampouco. Jacó menos ainda. Apenas vendo evidências e criando padrões de como Deus age na história, forjando a fé de um homem. Escolhendo única e exclusivamente por causa da tua graça, não era Esaú o primogênito. Mas Deus escolhe Jacó. Um homem tímido, um homem de tendas, definitivamente não um representante macho alfa de sua época, mas Deus escolhe movido única e exclusivamente pela tua graça e não tem mérito pessoal. Deus começa a nos ensinar a pensar salvação, logo no início dando os padrões pelos quais apontaria e culminaria na revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a história de José, como Deus transforma o mal em bem. O padrão do justo sofredor. E agora eu chamo a sua atenção para Êxodo capítulo 3, onde justamente o que nós vemos depois da história de José, da vida e morte, vida e morte, vida e morte de faraós que não conheciam José, que escravizaram o povo no Egito, Deus ouve o clamor do seu povo. E estabelece então com Moisés um sinal, Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse é o sinal, Moisés. Você vai trazer o povo aqui e você vai me servir neste monte. Capítulo 4, versículo 22. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Interessante a nomenclatura que o próprio Deus usa, fazendo referência a Israel. Meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Essas são instruções que o Senhor passa para Moisés e o que ele deveria dizer a Faraó. Note, não se trata de uma queda de braço. As 10 pragas não é uma queda de braço. Não são uma queda de braço.
são uma resposta à pergunta que Faraó fez no capítulo 5, versículo 2, depois de que Moisés, designado por Deus, transmite a sua mensagem. A pergunta de Faraó é: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Bom, o Senhor vai se apresentar a Faraó com 10 cartões de visitas, cada um deles estabelecendo a sua soberania, a sua supremacia sobre uma divindade egípcia. E a última, obviamente, matando o primogênito do Faraó, mostrando que sequer a vontade de Faraó, considerado como um Deus, considerado como soberana, está no controle do próprio Faraó. Porque Deus endurece o coração de Faraó como quer. Deus é soberano e Deus se apresenta não só ao Faraó, mas a este povo a quem ele quer chamar de dele. Êxodo capítulo 19, o que nós vemos então é a continuidade justamente dos propósitos estabelecidos por Deus em Gênesis 1, 26 e 27. Agora, pois, versículo 5, agora eles estão de volta no Monte Sinai, esse sinal de que Deus de fato tinha enviado Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que vos falarás aos filhos de Israel. Deixa eu chamar a sua atenção aqui. Se você guardar, se você obedecer a minha aliança, você vai ser a minha propriedade dentre todos os povos. E vocês vão ser um reino de sacerdotes. O que faz um sacerdote? Um sacerdote representa alguém diante de outro alguém. Um reino de sacerdotes representaria alguém diante de outros alguéns. Um reino de sacerdotes no umbigo da terra antiga seria uma nação que representaria visivelmente o Deus invisível. Deus ainda está construindo e ainda vai dar cabo do seu plano de tornar o seu nome conhecido, de que a sua glória seja vista e encha toda a terra. E ele está fazendo isso agora através de Israel, seu primogênito, o seu povo. E a condição é o seguinte: você irá me representar quando você me obedecer, guardar a minha aliança. O povo de Israel fica entusiasmado com isso. Nos versículos seguintes, Moisés funciona como um mediador, levando a palavra do povo para Deus, de Deus para o povo, purificando o povo. E agora o povo entusiasmado diz: sim, nós vamos cumprir toda a palavra de Deus. Êxodo capítulo 20 começa a trazer para nós a palavra de Deus, a qual alguns dias depois o povo se recusa a obedecer e faz para si mesmo um Deus. Faz para si mesmo um ídolo. Faz para si mesmo uma imagem. E eu lhe pergunto: quem que cria a imagem conforme a sua semelhança? Só há um que criou alguém à sua imagem conforme a sua semelhança, e o nome dele é o nosso Deus. O que Israel faz então é aquilo que Eva fez em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6. Ela assume a posição de Deus: nós vamos fazer imagens. Mas não é você. Quando fazemos imagens atrás da idolatria, é sim o desejo de querer ser Deus. O povo falha. O povo é incapaz de guardar a palavra. O povo é incapaz de seguir o Senhor e representar o Senhor. Bom, disciplina está envolvida no processo e, obviamente, em face da murmuração e incredulidade do povo, lhes custam mais 40 anos no deserto. Moisés parte, surge o seu sucessor, Josué, e uma nova história começa a surgir, uma nova etapa da história. É o povo conquistando a terra prometida. E o livro de Josué começa bem empolgante quando nós vemos conquistas após conquistas deste povo obediente à palavra de Deus, e termina ainda de uma forma ainda mais empolgante. Agora na terra prometida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Borda isso, põe no corredor da sua casa, pendura na geladeira: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a história continua. E Juízes capítulo 1 nos mostra que esse mesmo povo de que havia jurado, prometido, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor,
Esquece de comunicar à sua casa, à próxima geração, os feitos do Senhor. Surge uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que começa a se tornar parecida com os povos que eles não expulsaram da terra prometida. E Juízes capítulo 19 nos mostra o fundo do poço. Quando justamente nós vemos entre o povo de Israel, nós vemos a história do levita, da sua concubina, daqueles homens de Israel, que abusaram daquela mulher a noite toda. O levita esquarteja sua concubina. E nós lemos Juízes 19 com dor no coração, lembrando de Gênesis 19. Sodoma e Gomorra. É isso que acontece quando não tinha rei. Quando cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O povo está sem direção. E sem direção. E sem um rei. Eles se tornam parecidos com o mundo ao seu redor. Então Israel precisa de um rei. E surge Saul nesse contexto. O rei segundo o coração dos homens. 40 anos. E Saul falha. Bom, talvez o que nós precisamos então é de um rei segundo o coração do Senhor. Davi. Davi começa bem. Um futuro promissor, um reinado promissor, mas Davi falha. Nós estamos aguardando alguém maior que Davi. Talvez alguém mais sábio que Davi. Vem então Salomão, o homem mais sábio que já existiu, a parte do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei onde isso me deixa ou lhe deixa, mas o homem mais sábio que já pisou na terra foi um tolo. Não é Salomão. A partir de Salomão é reino dividido e Israel se perde, Judá se perde, exílios. O povo clama por misericórdia, Deus restaura, atividade profética, apontando para alguém que viria, trazendo consolo, trazendo palavras de juízo, trazendo consolo, trazendo palavras de juízo, disciplina, esperança, apontando para padrões de que alguém viria, e alguém veio, porque o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. E Jesus habitou entre nós. Jesus fez aquilo que eu e você somos incapazes de fazer. Jesus cumpre a lei. Jesus fez aquilo que que Adão não conseguiu fazer, que Noé não conseguiu fazer, que Abraão não conseguiu fazer, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, o povo de Israel, Saul, Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão. Toda a linhagem de reis, todos falharam. Mas surge alguém que cumpre a lei. Surge alguém que visivelmente representa o Deus invisível. João capítulo 14. João capítulo 14 é parte do discurso de despedida de Jesus com seus discípulos no cenáculo. Jesus está dizendo coisas confusas para os discípulos, que surgem perguntas. E Filipe, obviamente, vem com um pedido. Versículo 8 do capítulo 14. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a resposta de Jesus é fascinante. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Jesus justamente passa para Filipe é que ele é a expressão exata do ser de Deus. Obviamente, em completa harmonia com toda a Escritura, inclusive Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se as pessoas vão conhecer a Deus, é porque elas estão vendo Cristo Jesus. Mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus Cristo é: como assim? Mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Irmãos, isso é significativo, isso nos ajuda a entender porque o objetivo do ministério da palavra, do apóstolo Paulo, era de conformar cada um dos seus ouvintes ao caráter
de Cristo. Porque Adão falhou e não vai ser em Adão que nós vamos encher a terra com a glória de Deus, porque aquela imagem foi distorcida. Mas é no segundo Adão que a glória de Deus vai ser vista em cada canto da terra, por meio de pessoas que se parecem com Cristo e carregam a mensagem de Cristo. E assim Deus projeta a igreja, essa comunidade de proclamação do Evangelho, que anuncia Cristo, e anuncia Cristo de duas formas: formativa, corretiva. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Agora nós entendemos a relevância de anunciar Cristo, porque vai ser em Cristo que nós expressamos a glória de Deus. Não é no primeiro Adão, é no segundo Adão. Irmãos, a profundidade do conhecimento de Cristo está à nossa disposição. E é esse Cristo que anunciamos, é dele que bebemos e é ele que anunciamos. E nós anunciamos advertindo a todos os homens, ensinando a todos os homens. No início eu mencionei para os irmãos de que John Stott menciona em um de seus livros, Entre Dois Mundos, de que pregação não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por convicções. E obviamente existe um paralelo com relação a isso ao ministério da palavra de Deus. Escute aqui o que Jonathan Griffiths fala no seu livro Pregação no Novo Testamento, nos estudos em teologia bíblica. As escrituras não são um simples depósito e registro de palavras que Deus falou em algum momento do passado. Ela é o script de que ele continua a falar hoje. As escrituras se apresentam como algo vivo. Deus ainda fala. Deus continua a criar o seu povo, edificar o seu povo. Ele continua então dizendo, Deus está falando porque através da Bíblia e pelo seu Espírito, Deus fala hoje aquelas palavras que uma vez ele falou. Deus está cumprindo os seus propósitos porque a palavra de Deus é viva e ativa. E Deus está encontrando o seu povo porque ele alcança e se relaciona com o seu povo através de sua palavra. Um padrão que nos acompanha de Gênesis a Apocalipse. E por quê? Cremos que somos uma exceção. Você crê que Deus fala por meio da sua palavra? A tarefa, meus irmãos, é proclamar, anunciar Cristo Jesus, o qual nós anunciamos. O contexto é a igreja onde o Senhor lhe colocou. É sim com o casal que está passando por uma tremenda provação no seu casamento, em que você nota indiferença, apatia. Você olha o olhar sem, você enxerga o olhar sem esperança dessa esposa, cansada de um padrão de opressão desse marido, que lhe leva a fazer perguntas, inclusive, se você está diante de um caso de abuso ou não. Você é chamado e colocado lá para anunciar Cristo Jesus. Você é chamado para anunciar Cristo Jesus diante de um jovem confuso da sua sexualidade. Bombardeado por sabedoria humana, esse jovem é confuso com relação ao seu gênero, ele é confuso com relação aos seus desejos sexuais, ele sequer sabe mais o que é casamento, quem estabeleceu o casamento. Anuncie Cristo Jesus. A tarefa é anunciar Cristo Jesus. E nós anunciamos de uma forma formativa com relação ao ensino. Nós anunciamos de forma corretiva. Essa era a vida, meus irmãos, e a filosofia do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, aquilo que alguns chamam da visão 2020. Atos capítulo 20, versículo 20. O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, e recordando o que foi os 3 anos que passaram juntos. O que foram esses 3 anos. Atos 20, 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um.
Você percebe que para o apóstolo Paulo, público, de casa em casa, individualmente, era meramente o contexto de onde ele fazia exatamente a mesma coisa, anunciar Cristo Jesus. Nós somos ministros do Evangelho, de uma graça especificamente revelada em Jesus Cristo. Advertindo, ensinando quem? Todo o homem. Todos aqueles que Deus, na sua graça soberana, escolheu e aproximou no nosso meio, por meio da pregação da palavra, são alvos do nosso ministério de ensino, são alvos do nosso ministério corretivo, advertindo, e em algumas passagens é a tradução do termo que carrega a nossa conferência, aconselhamento. E qual é o conteúdo desse ensino? Qual é o conteúdo dessa advertência? Em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Meus irmãos, essa não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa o termo sabedoria na Epístola aos Colossenses, e não é a última. E a forma como ele usa sabedoria na Epístola nos dá pistas do que o apóstolo Paulo está dizendo. E o contexto em que ele está dizendo. Quando falsos mestres penetravam, justamente clamando para si mesmos o conhecimento de uma fonte de sabedoria oculta, que estava disponível apenas para alguns, o apóstolo Paulo entra de sola associando sabedoria com conhecimento de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 9, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que governa a expressão toda sabedoria e entendimento espiritual, um único artigo, essa sabedoria se trata de um entendimento espiritual disponível em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 3. No final do 2 ele diz, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, já abordamos isso. Versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É da mente de Cristo que o membro da sua igreja, de que o casal sem esperança, de que o jovem confuso precisa, ele precisa da mente de Cristo. Por quê? Porque Deus age por meio da sua palavra, porque Deus transforma na sua palavra, é o Espírito Santo agindo. Você crê? E capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E aí ele segue dizendo o que nós devemos cantar. Cânticos relacionados à pessoa, palavra de Cristo. Então o conteúdo em toda a sabedoria é justamente os recursos de Deus em Cristo. Em seu comentário, Melick diz o seguinte, Paulo naturalmente move para uma expressão dos recursos de Deus em Cristo. Uma vez que Cristo é Deus manifesto, toda real sabedoria se origina nele. Os falsos mestres focavam em sabedoria. Paulo foca em Cristo. Deus em Cristo é o perfeito armazém do verdadeiro conhecimento, e o conhecimento aparece supremamente em Cristo. E é o conhecimento de Cristo que produz Cristo em nós, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para ajudar você a navegar na compreensão do seu chamado como ministro do Evangelho, você precisa ter claro qual é o objetivo. Você não é chamado para consertar pessoas. Você não é chamado como juiz de paz em casamentos truculentos. Não é esse o seu papel. O seu papel é apresentar cada um daqueles comprados pelo precioso sangue de Jesus, perfeito em Cristo Jesus. E este, meus irmãos, é um trabalho intenso. Este, meus irmãos, é um trabalho que requer esforço. Este, meus irmãos, é um trabalho que nos faz suar a camisa, que move por completo o seu dia a dia, o seu entendimento de calendário por completo, ao ponto que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, chama essas dores de parto, para ver Cristo forjado em vós. Por que Cristo forjado em vós? Meus irmãos, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Pessoas irão glorificar a Deus quando verem a mensagem proclamada publicamente, individualmente, recebida com fé e traduzidas em transformação externa.
é um trabalho árduo. Então, em termos de ministério, não é tão relevante o fato de você estar cansado. Okay? Escute o que eu tenho para dizer aqui antes que você me entenda mal. A questão não é se você está cansado. A questão é a razão do seu cansaço. Deixe-se gastar, deixe-se cansar pela razão certa. Que o seu cansaço não seja pelo esgotamento de não ter o reconhecimento que você tanto busca. Que seu cansaço não seja porque você se identifica com o ministério e não com o Senhor do ministério. Que o seu cansaço seja única e exclusivamente porque Deus lhe deu um corpo, do qual o apóstolo Paulo considerava absolutamente nada, desde que ele cumprisse a tarefa que lhe foi dada. Esforce-se o mais possível. Você não pode fazer tudo, mas é chamado a fazer tudo o que pode, naquele que lhe fortalece em toda e qualquer circunstância. Irmãos, nós vamos cansar, passamos por fases. E grande parte do nosso cansaço não é intelectual, mas relacional. Trata-se de alguém que eu não conheço e começo a conhecer por meio de sua palavra. Provérbios capítulo 30, versículos 1 a 4, o Agur reconhece o seu cansaço, reconhece a sua ignorância, e o seu cansaço estava ligado a alguém que ele não conhecia. Que o conhecimento de Cristo sature nossos corações com a energia e a vitalidade que carecemos para proclamar Cristo Jesus. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a mente de Cristo, a fim de produzir neles o caráter de Cristo. Esse é o objetivo. O objetivo, então, não é se vai mudar ou não aspectos circunstanciais do casamento, do casal, da sua igreja, da sexualidade do jovem em questão. A grande questão é como ele vai depender mais e ter fé em Cristo Jesus, arrependendo-se dos seus pecados. Meus irmãos, em nenhum lugar o Novo Testamento chama ou instrui crentes, como um todo, a pregar. Mas o chama a ministrar a palavra um ao outro. E o faz usando uma linguagem que também descreve pregação. É o que diz Jonathan Griffiths na sua pregação no Novo Testamento, esse estudo de teologia bíblica que ele faz. E o que nos aponta, obviamente, a pergunta: quem são esses nós que anunciam Cristo Jesus? Capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e irmão Timóteo. No mínimo é Paulo e Timóteo. Se caminhamos um pouco mais no versículo 7, nós vemos que é incluído, inclusive, Epáfras. É no mínimo Paulo, Timóteo e Epáfras. Mas a epístola dá sequência e usa exatamente os dois mesmos termos, os particípios usados no versículo 28, advertindo e ensinando a todo homem, aplicado justamente aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos, os mesmos termos. A palavra de Cristo recebida pelo ministério público da palavra, que é para alguns, apenas alguns, recebido com fé, é aquilo que reverbera no meio da igreja, por meio de instrução mútua, por meio de aconselhamento mútuo, por meio da formação mútua, por meio da correção mútua. Em toda a sabedoria. E o apóstolo Paulo continua, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele levanta, toma uma xícara de chá, volta, esquece o que estava dizendo, e o que começa agora é um assunto totalmente novo. Eu não creio assim. E eu quero convidar você a não crer assim. Porque agora o que acontece a partir do versículo 18... são os problemas apresentados que eu e você enfrentamos como pastores de um rebanho comprado pelo precioso sangue de Jesus. Esses são assuntos pertinentes à instrução, ao ensino, que cada pastor deve labutar e se esforçar, a fim de apresentar um rebanho perfeito em Cristo Jesus.
As esposas devem ser submissas ao próprio marido. Os maridos devem amar vossas esposas, não a tratais com amargura. Se é filho, deve obedecer os seus pais. Se são pais, não irritem os vossos filhos. Meus irmãos, essa não é a cartilha moral do cristianismo. Essas são evidências de um coração transformado pelo Cristo que morreu em nosso favor. Então, sim, são assuntos pertinentes ao Evangelho, e a forma como você trata a sua esposa, meu irmão, importa e comunica uma mensagem. A maneira como seu vizinho ímpio que não conhece o Senhor vai saber do amor de Cristo pela igreja é a forma como você trata a sua esposa. Então esse é um assunto nosso, esse é um assunto do anúncio de Cristo. E nós estamos no trabalho de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Êxodo capítulo 19, nós vimos isso, esse povo seria propriedade peculiar do Senhor. Seria reino de sacerdotes, se fizesse o quê? Guardasse a aliança. O Evangelho nos mostra que eu e você somos incapazes de guardar, mas com fé em Cristo Jesus, a sua justiça é imputada sobre nós, e com fé nós movemos a obediência. E o apóstolo Paulo, belamente em capítulo 3, versículo 10, resgata a linguagem da criação, porque enquanto a palavra é ministrada, pregada, aconselhada e ensinada, o Senhor está criando um povo para si mesmo. E vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É no Evangelho que nós expressamos a glória de Deus com pessoas parecidas com Cristo Jesus. Não é na procriação que enchemos a terra com a glória de Deus, é no discipulado e na proclamação do Evangelho. Meus irmãos, qual é a tarefa? A tarefa não é consertar pessoas, eu e você não temos poder para isso. A tarefa é anunciar Cristo Jesus, na convicção de que o Senhor fala e age por meio da sua palavra, abrindo os olhos daqueles que estão perdidos em seus pecados e cujo comportamento não proclama a mensagem que professam crer. E assim, nós vamos ser esse veículo da proclamação do Evangelho. Porque aconselhamento é o ministério da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. E gratos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito em abrir nossos olhos e entendimento. Nutra, Deus, no nosso coração a convicção e a confiança de que o Senhor fala. Em nome de Jesus. Amém.